Uma das coisas que é muito falada é sobre esse texto aqui, que alguns ateus eles atribuem como sendo mentiroso a fala de Cristo, quando ele diz que tudo que passará o céu e terra, assim, que tudo aquilo se cumpra naquela geração. Primeiro a gente tem que entender uma coisa, a tradução dos textos, né? Eu não vou apelar aqui para questões de fé, mas a gente tem que entender um seguinte quesito, que quem duvida de Cristo, com certeza não é cristão. Porque o cristão, ainda que não entenda aquilo que Cristo está falando, ele, quando você não entende, quando aquela informação parece que, cara, mas Jesus falou isso, mas isso não aconteceu. Só pode ter uma coisa errada, nós, não o Cristo. Quando Jesus fala assim, aquele que não comer da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo, cara, isso foi um escândalo. E foi todo mundo, muita gente foi embora, ou seja, foi uma causa e efeito. Jesus quis, de fato, que aquelas pessoas fossem embora, porque talvez seria perda de tempo elas continuarem ali e não havia necessidade de elas serem perseguidas junto com os 12 discípulos, tá? Então Jesus parece que faz uma dispersão daquelas pessoas para preservá-las. Ele fala uma palavra que era verdadeira, mas que não estava, aquele povo não estava com condições de entender aquela palavra naquele momento. Então ele consegue dispersar aquele povo para salvá-los, tá? Mas só que preserva aqueles que estavam com ele. E Jesus fala assim: vocês querem também? Olha a pergunta que Jesus fala. Vocês, tipo assim, essa palavra escandalizou vocês? Aí Pedro, sem saber do que se tratava aquilo, ele fala assim: Senhor, dura esse discurso, né? Quem pode aceitar, né, esse discurso? A Bíblia fala, eu não sei se foi Pedro que fala isso, mas alguém diz isso. E Pedro fala assim: Pedro diz isso aqui, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que é isso daí? É você não entender o que Jesus está falando, mas você depositar essa confiança nele. Ou seja, cara, é igual o Pedro fez com Paulo. Cara, esse cara fala coisas que eu não entendo, mas são coisas espirituais que os indoutos distorcem. Ele fala coisas difíceis de entender. Ou seja, não é porque que a sua capacidade mental não está alcançando aquilo que você não consiga perceber que aquele homem ele tem outros atributos de bondade e compromisso com a fé que mostram que ele é um servo de Deus. Né? É tipo você ver, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Você vê Deus na vida dos testemunhos de Jeová, mas você vê um ensinamento muito ruim sobre a questão da transfusão de sangue, que eu insisto em dizer que isso tem que ser discutido, porque ainda hoje morrem pessoas nessa questão. Os médicos já não respeitam mais a questão da religiosidade, tá? Já foram criados soros ali e tal, mas os médicos agora eles têm ordem para fazer a transfusão e depois não se sabe como a religião vê aquilo, o que a pessoa se sente quando recebe o sangue de outra pessoa no quesito, no âmbito de entendimento de fé deles. Isso precisa ser discutido, é um tabu que precisa ser quebrado, precisa ser debatido, ao invés de perder tempo, porque é uma discussão que pode dizimar vidas. Se todo mundo seguir essa religião, muita gente não vai aceitar transfusão de sangue, achando, né, que está preservando uma fé, quando na verdade está tirando vidas. Tá? Então, se isso se ampliasse, mas a gente não condena aquelas pessoas como não sendo de Deus, por um fato de elas não ter o mesmo entendimento que nós. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando você lê lá, por exemplo, Miqueias 5, você tem um texto, e naquele texto tem várias profecias. Tem a profecia do nascimento de Jesus, como vindo de Belém e Efratá. Tem uma outra profecia no meio que eu não lembro, e tem uma no final que é quando Deus vai entrar em juízo com Israel, porque Israel ele está confiante mais no poder bélico, tá? No seu poderio bélico, do que em Deus. Parou de confiar em Deus e passou a confiar na sua própria força militar. Então você tem várias profecias num só texto. Então quando Jesus fala, ele é um cara profético. Ele, olha só, tendo saído do templo, retirou-se, aproximou os discípulos para mostrar para Jesus as construções do templo, ou seja, a reforma ali do templo ali que estava sendo, a construção ali que estava sendo feita, né? Jesus fala assim: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia ocorreu? Ela ocorreu em 69 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, né? E Jesus sempre falou que Israel que aquele povo nunca mais o veria até que venha dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Também diria que há um véu sobre o rosto deles para que não consigam enxergar o evangelho de Cristo.
poucos judeus se convertem ao cristianismo até hoje, e Israel não tem paz, né? Em 69 lutou contra os romanos, teve o templo destruído, em 135 foram expulsos de lá, perderam a Canaã, que é a Palestina, né? Hoje em dia chamado Palestina, o Filistia, a terra dos filisteus, que foi mudado pelo imperador Adriano como uma afronta para eles. A terra ficou sob domínio ali da Liga das Nações, com a Grã-Bretanha como líder, né? Depois, em 600, os turcos perderam as suas propriedades ali que tinham, por conta que apoiaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e perderam, né? Foram, traíram, né, a situação ali. Em 638 vem os árabes, com a expansão do islamismo, né? Os árabes muçulmanos vieram para residir ali. Israel só consegue voltar para aquela terra em 1908 ou 18, né? Arranjando encrenca, criou a Força Haganah, depois criou duas forças paramilitar também, e é como se fosse o Hamas hoje. Tá? E ali dentro de onde já havia uma população enorme de palestinos, Israel começou a lutar contra aquele povo para poder se expandir ali dentro como território. Em 45 sofreu a questão de Hitler, do Holocausto, e em 48 fundado o Estado de Israel com aquele cara aranha aqui do Brasil aqui, que foi um dos caras, esqueci o nome do cara aqui, que foi um dos caras também que deu o aval ali com a Liga Americana ali, é, toda a Liga das Nações ali envolvendo aquela fundação do Estado de Israel. Mais ou menos isso aí é a história de que acontece ali, tá, gente? Então, tipo assim, você vê que o desenrolar da história, eu não acho assim, eu acho que Deus tinha um outro plano, tá? Que não precisava, não precisaria os judeus lutar contra os romanos, mas que isso ocorre porque eles ficam cegos quando eles não enxergam o Messias. O Messias estava de face dele. A profecia de Miqueias diz que Messias nasceria em Belém e Efratá. Possivelmente só podia nascer no primeiro século, porque Belém e Efratá não existe. A cidade de Efratá nem sabemos onde é, se era uma capital de Belém, ali se era junto a Belém, nem se sabe direito, né? Mas ela não existe mais, então Messias que eles ainda esperam tem que cumprir essa profecia de Miqueias, ele tem que cumprir, porque é profetizado a vida do Messias dessa forma. Como é que ele vai nascer em Belém de Efratá se aquelas cidades já foram destruídas? É? Tanto que ali onde é o templo muçulmano, né, o Domo da Rocha, é, a antiga Jerusalém está ali embaixo. Os escombros, você vê parte dela ali, tá? Embaixo daquelas construções todas. Então, tem coisas aí que para se averiguar. Mas essa daqui do templo, ela aconteceu de fato. Então, tipo assim, começa um texto, Jesus está falando de coisas que já aconteceram. Aí Jesus assentou, Jesus, no Monte das Oliveiras, achou-se sentado. Quando se aproximaram de discípulos particulares, e perguntaram: Dize-nos como sucederão essas coisas, que sinal há da vinda e da consumação do século? E Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane. Primeiro, Jesus falou, ele tinha falado num texto que não cabia a eles saber esses tempos, né, essas questões. Aí Jesus começa a falar: Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Olha só, essa declaração aqui, ela não está sendo colocada propriamente naquela geração, tá? Esse texto que ele está falando aqui não está tendo nessa geração. Por quê? Isso é para o futuro, aonde no finalzinho muitos vão enganar se passando por Cristo, né? Se passando por Cristo é o que? O enviado, o Messias. Isso aconteceu na revolta dos judeus, quando eles acreditaram num cara chamado Barkova, esqueci, eu acho que é Barkova, que o cara era tido como um Messias, porque ele falava que não precisava pagar imposto e tal, e os judeus seguiram ele achando que ele era uma espécie de Messias, alguns acreditavam, e perderam a guerra. Tá? Certamente ouvirei falar de guerra, rumores de guerra, isso aí já sempre teve, né? Não tem como você saber bem, mas não vos assustei, porque é necessário isso acontecer, mas não é o fim. Levantará-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Parece literal isso aqui, tá? Nações em guerra, reinos lutando contra reinos, porque você tem reinos também, né? Tem lugares que ainda tem império, mas eu não sei como é que funciona essa questão. Mas o que Jesus está dizendo aqui, vai haver uma baguncinha aqui no mundo todo, né? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não está dizendo que é em todos, mas em vários.
E tem lugar que não tem placas tectônicas. Porém, tudo isso é o princípio das dores, é o início ali. Sereis atribulados, vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, serão atribulados, vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Para quem Jesus está falando isso? Parece que é por discípulo, então, por seguidores de Cristo. Ele não está falando isso para a nação judaica. Tá? A questão do templo, sim, porque o templo é judaico. A questão aqui já não é. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Isso já acontece. É só você ver os partidos políticos aí, a gente já vê isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor desfirá de quase todos. Pecado se multiplica a cada dia, é incutido na mentalidade humana, coisas que não são naturais aí, tá? Ainda mais relacionado à sexualidade. Algumas coisas estão sendo colocadas assim tão forte como não era antes, tá? Por conta das redes sociais, elas atacam diretamente a sua mente e elas estão sendo direcionadas e a gente está vendo um mundo começando a se debandar por desequilíbrio, de forma que tem gente que já perde a razão, já começa a emoção tomar conta e começa a viver pela sua sexualidade, né? Já começa a ver uma possibilidade de realização dos seus desejos mais profundos e sujos e vai permitindo um monte de coisas entrarem e as coisas começam a se naturalizar. Isso faz com que o amor ele acabe ficando frio dentro da pessoa. O amor aqui tem que ver que amor que está relacionado aqui, se é o ágape, né? Ágape. Olha, o texto está em ágape. Ele não está falando de um amor comum, tá? Se fosse multiplicar a iniquidade, o amor se esperará de quase todo, o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor a Deus, o amor de Deus, o amor não é um sentimento comum. Então ele vai se esfriar de quase todos. Esse aqui talvez esteja falando da relação entre o homem e Deus, tá? Porque está falando diretamente a cristãos, aquele que porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar o que? No amor. Ele vai em paz que se semeia o fruto da justiça aos que pregam o evangelho. Mas nós estamos vendo que a cada dia o evangelho tem mais ódio, preconceito, né? E ali o amor está se esfriando, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o evangelho do espírito, esse é o evangelho do pecado, da maldade, da forma como Satanás consegue entrar no coração do homem. E as pessoas estão permitindo isso, o evangelho do ódio, do armamentismo, né, que achar que tem que fazer isso, tem que se proteger dessa forma, achar que tem que ser um ser maldoso, né, para poder se... Não tem aquela questão aqui. Os discípulos eram perseguidos, cara, eles não lutavam contra o sistema, não. Eles eram mortos, eles eram perseguidos, isso daqui acontece. Eles não pegavam espada para lutar contra os romanos, porque até na época do anticristo não vai poder fazer isso, ainda mais antes disso. Então, na época de Paulo, ele até fala, cara, eu prefiro que vocês fossem como eu, não se casassem, né, por causa da presente tribulação, porque o cara que tem família sofreu uma perseguição, ele, primeiro que não dá nem tempo de fugir, ele não vai ter como fugir, levar os filhos, tirar da escola, resolver tudo e fugir, porque a mulher não vai querer, o cara vai querer, então o cara sozinho, sem família, sem nada, era muito mais fácil ele escapar, tá? E do que se escandalizar, do que sofrer, né? Se pega um filho teu e sequestra e manda você fazer uma série de coisas, muita gente acaba se escandalizando, fazendo maldade, distraindo por conta de proteção da sua família. Então, as coisas na guerra não existem regras, né? Então você percebe aqui, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O evangelho de Jesus vai ser pregado em todo canto do mundo. Não está dizendo que as pessoas vão se converter, não. Ele está falando que vai ser pregado, vai ser anunciado. Talvez Deus vai dar um entendimento do que significa para o coração das pessoas, para que elas possam tomar suas providências acerca de crer ou não, né? Então, quando vir, aí Jesus entra no versículo 15, começa a falar olha como é que muda a situação. Ele começa a falar de coisas de Daniel. Quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo,
quem lê entenda, ou seja, quem tem entendimento para isso aqui vai saber. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então Jesus está falando o seguinte, que o profeta Daniel lá atrás profetizou algo para a Judéia que nem era da época de Cristo, mas que já estava para acontecer algo desse tipo mais à frente, né? Então, quando virde o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel do lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, há um cara abominável, um cara que causa desolação, que foi profetizado por Daniel. Ele está tomando uma posição no lugar santo. É, e aí Jesus está dando a recomendação: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha só, por que para os montes? Eu acho que a possibilidade de salvação é maior. Quem tem entendimento dessa questão aí, de fuga, vai saber o que Jesus está falando, né? Camuflagem, mais dificuldade de acharem, né? Quem estiver sob o erado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Ou seja, se acontecer no momento que você for pego fora de casa, nem vai dar tempo. Se você voltar para casa, acabou você. Você vai ser pego. Então, quando você. Esse Jesus está dando um alerta, cara. Olha que coisa interessante. Ele está dando um alerta para quando acontecer esse cara que Jesus. Qual foi a recomendação de Jesus? Foge. Quem quiser voltar para casa, tá lascado. Porque Jesus já tá, ele tá sendo o quê? Um homem bondoso aqui para te dar um alerta. Vai acontecer isso, não tem como não acontecer. E se acontecer, façam isso. É uma recomendação. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então tem as questões do frio do inverno, né? E a questão do sábado aqui eu não sei o que significa, mas depois eu vou dar uma pesquisada aqui. O sábado é um dia em que ninguém trabalha, né, e tal. Eu não sei como é que vai ser, talvez pela confusão das pessoas de saber, cara, a gente não pode fazer isso porque é sábado, a gente tem que guardar o sábado, a gente vai estar quebrando leis. E se essa fuga se acontecer no sábado, talvez cause tanta confusão a nível de religiosidade que muita gente nem vai tomar posição, vai ficar confuso se pode fazer, se não pode fazer, talvez seja significando isso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia e nem haverá jamais. Ou seja, Jesus está falando de uma tribulação terrível que não aconteceu nunca nesse mundo. E talvez maior do que a questão de Hitler em relação aos judeus. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Ou seja, Deus abreviou aquele dia. Ele vai fazer talvez que aquele tempo passe tão rápido, assim, sem a gente ter a sensação, né? E ele vai fazer isso para que o tempo haja rápido para que as pessoas sejam salvas. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, esses escolhidos, na misericórdia de Deus, Deus abrevia esse acontecimento. Então alguém vos dirá: eis aqui o Cristo, ou ele ali. Não acredite, porque falsos profetas aparecerão operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, as forças das trevas, né, como aquela pitonisa que Paulo encontra que adivinhava as coisas, os poderes da maldade estarão sendo, os prodígios de fato ali serão realizados. Aí eu creio que chegou uma época em que os poderes do mal poderão fazer sinais e prodígios, talvez coisas espetaculares, até o homem flutuar de verdade, não como essas enganações que a gente vê por aí. Então, o poder das trevas nesse período aqui vai estar operando prodígios, sinais, maravilhas, até talvez atos de bondade. Então, vede que vou-lo tenho predito, ou seja, observe, eu estou predizendo isso. Portanto, se vocês disserem, eis que ele está no deserto, portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saia. Ou ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, passa e mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vida do Filho do Homem vai ser vista por todos. Quando um relâmpago parte de um lugar para o outro, aquele brilho as pessoas veem. Tá? Então, não devemos acreditar quando existe dúvida, porque quando Jesus vier, não haverá dúvida. Então, olha que coisa interessante, a misericórdia de Deus. Ele está falando uma coisa tão simples para gente. Gente,
quando falaram que Jesus está ali ou aqui, cara, é mentira, porque Deus não é Deus de confusão, porque quando Jesus vier, o olho vai ver, todos os olhos vão ver, não vai ter dúvida nenhuma. Então Jesus está dizendo, a dúvida não é Jesus, porque quando Jesus vier, não vai haver dúvida. Então a gente sabe, quando disserem ali, a gente já sabe que se tratam de pessoas falsas e mentirosas. Fujam dessas pessoas. Bem simples a forma de Deus fazer, cara. Até criança consegue entender isso aqui. Aí ele começa a falar da profecia: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, que é algo falado lá em Daniel também, eu acho. Logo em seguida, a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Parece que haverá fenômenos no céu que identificarão aquela época, tá? Inclusive, na época da questão de Cristo lá, foi questionado lá pelo Sabino, né, que não havia, como o céu escureceu na morte de Cristo, não havia eclipse, né, previsto para aquela época, eclipse solar. Mas só que naquela época exatamente tinha um eclipse lunar, que também faz os acontecimentos parecidos. Então vai haver um dia, existir uma espécie de eclipse ou de questões desse tipo, com uma magnitude maior, porque os poderes do céu serão abalados. Haverá coisas no céu, e vai ser uma coisa assim, cara, extraordinária, talvez para a gente olhar para cá e falar, cara, Jesus falou sobre isso. Então, tipo assim, realmente isso aqui não é um acontecimento comum, porque aqui é uma série de acontecimentos que vão se encaixando como uma peça de um Lego, de um quebra-cabeça, e todas elas juntas se formam o que Jesus fala. Então, tem guerra, tem rumores de guerra, já estamos no fim do dia, não, porque só tem um pedacinho, como se você tivesse uma peça de Lego. Então, é, é, em todo mundo, toda a vida vai ter guerras e rumores de guerra. Até o dia que começa essa peça de Lego, esses acontecimentos, essa série de eventos, vinha acontecendo um atrás do outro, um após outro. E esses acontecimentos, os abalos do céu e das estruturas do céu, eles são uma confirmação máxima de que o mundo está sofrendo um finalzinho, tá? Está chegando no final. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, com a reunião os seus escolhidos dos quatro ventos, uma a outra extremidade do céu. Então, os anjos com grande clamor de trombeta. Aí a gente não sabe se é figuradamente, né? Aprender a parábola da figueira, tal, quando os ramos tem uma parábola que ele fala, em verdade eu vos digo, passará essa geração em que tudo, em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A gente vem aqui a palavra geração, ela vem genea, né? Paternidade, nascimento, natividade, aquele que foi gerado, homem da mesma linhagem, família, os vários graus de descendentes naturais, os membros sucessivos de uma genealogia, grupo de pessoas muito semelhantes umas às outras nos dons, ocupações e caráter, mal sentido, uma nação perversa, totalidade de pessoas que vivem numa mesma época, época de tempo normalmente ocupado por uma geração sucessiva, espaço de 30 a 33 anos. Então quando a palavra geração, ela tem vários sentidos. Resta saber qual sentido que Jesus está dando aqui. Mas no versículo 36 ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, vai acontecer numa geração que a gente não entende o porquê foi colocado essa palavra geração, mas que ela tem vários sentidos aqui, eu não vou forçar texto nem nada, e um dos sentidos aqui é ocupado por cada geração sucessiva, espaço de 30 a 33 anos. Então Jesus estava numa geração ali, ele estava depois daquela geração, veio o ano 69, houve a destruição do templo, conforme Jesus predisse, e ali sucessivas questões vieram ocorrendo. Em 135, a questão lá do imperador Adriano, destrói tudo, manda todo mundo embora, e ali há outras guerras, outras questões com os judeus que a gente não vê, né? Agora, em que geração que Jesus está falando? Dos judeus ou a geração de Cristo? Porque ele está falando essas palavras para os cristãos.
E lá nas profecias de Daniel diz que o reino de Cristo jamais seria fim. Então essa profecia ela pode ter uma mistura aqui da geração do quesito fé, tá? Geração do quesito fé. É como se você falasse aqui uma mensagem para o árabe em relação à nação árabe ou em relação ao islamismo, tá? Que era a religião. Então a gente não sabe, porque as profecias são para questões. Tem duas questões aqui. Ele está falando para um grupo de pessoas que tem ligação com o judaísmo. E essa profecia, como ela vai ser aplicada para os gentios? Ela é trazida para nós somos de igreja gentílica, nós vemos acontecimentos acontecendo com o povo judeu, e nós temos acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo com aqueles que seguem a fé em Cristo, mesmo que não seja judeu. Então, que geração que Jesus está falando aqui? Podem ser as duas gerações, tanto a geração dos judeus daquela época, quanto a geração do cristianismo, da representação de Cristo, da questão de religiosidade, porque quando o templo é destruído, a religião judaica para nas questões assim de sacrifício, nas questões do templo, ela paralisa ali. O templo é derrubado, inclusive lá onde era o templo, os dois templos judaicos, está a mesquita islâmica em cima, e a mesquita de Al-Aqsa ao lado, né? O dombo da rocha está ali em cima, aquela cúpula dourada. Então ali neutraliza as questões de Israel. Então a geração dos judeus continua, mas a religiosidade ficou travada ali. A questão da adoração do templo máximo, mas eles tinham as sinagogas, né? Tinham outras formas de cultuar, mas a questão, você vê que acabou a questão de dízimo, você vê que acabou a questão de sacrifícios, neutralizou tudo ali, naquele momento de 69 ali, neutralizou, parou. As perseguições espalharam os judeus pelo mundo, né? Os judeus, a linhagem foi preservada, tá? Porque não foram só os judeus que estavam lá no massacre que Hitler cometeu, não existiam só aqueles judeus, existiam outros fora daquela, que não sofreram aquelas perseguições. Então, a respeito daquele dia, né, daquele dia que ele está falando, é da volta dele mesmo. Ninguém sabe, nem os anjos do céu. Então, tipo assim, ele está falando de uma geração, mas ninguém sabe no dia. Ninguém, só o pai que sabe. Tá? Aí ele começa a falar que foi como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, pegou todo mundo de surpresa, né? A Arca de Noé pegou todo mundo. Comiam, bebiam, casavam, estavam no casamento. Ou seja, as pessoas seguiam sua vida normais. E Noé, pregador, anunciava que haveria ali o dilúvio. E as pessoas, não, esse cara é maluco, vamos seguir nossa vida aqui, se vier o dilúvio a gente resolve. E daqui a pouco eles não acreditaram na pregação de Noé, que parece que foram 100 anos pregando, e aí o dilúvio veio e pegou eles de surpresa. Né? E muita gente vai acontecer isso. Eles não perceberam não perceberam senão quando veio o dilúvio. Entendeu? Então a vinda do homem também será assim. Estarão dois no campo. Aí Jesus está falando aqui que quando ele voltar vai pegar muita gente, como um ladrão mesmo, que entra na sua casa. Ele dá o exemplo também do ladrão aqui. Se o pai de família soubesse que hora ia vir o ladrão, ele vigiaria. Ele não deixaria fosse arrumada a sua casa. Ou seja, nós somos como esse pai de família, porque a gente sabe que vai vir um ladrão. A gente só não sabe a hora, mas a gente sabe que ele vai vir. E que hora que a gente pode talvez entender quando os sinais estiverem acontecendo, né? Ficar e pois apercebido, porque a hora em que não cuidar, o filho do homem virá. Ou seja, a hora que você descuidar, pode ser que o filho do homem venha. Né? Então, tipo assim, cara, aí você percebe, o livro se passa no Ocidente, no Oriente, com interpretações difíceis, tá? Que não dá para você entender pela própria Bíblia. Vem uns carinhas aqui que é só dizer assim, não, mas o cara tá falando que nessa geração, mano, eu preciso entender o que está sendo falado aqui, comparar outras profecias para saber que tipo de coisa que Jesus está falando. Olha a dificuldade que nós temos de entender um texto só por ele mesmo. E olha que a gente, cristão, ainda tem um conhecimento ali das profecias de Daniel. Vem um ser que nem evangélico é,
que não tem conhecimento nenhum de Bíblia para contrapor a Bíblia sem ideia nenhuma do que fala. Nós mesmos temos dificuldade de entender certas questões bíblicas, tá? Aí eu vou pegar e vou dizer que tudo é uma mentira, porque eu tenho uma dificuldade de provar para vocês que geração é essa que Cristo está falando. Então, por isso que a Bíblia fala, uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Eu preciso de pessoas PhDs em teologia que vão fazer essas comparações que não são desculpinhas para justificar nada, sabe por quê? Nós cristãos não precisamos justificar nada para vocês. Se você quer viver a sua falta de fé, siga. Só que nos últimos dias agora, o evangelho virou o quê? Uma espécie de forma das pessoas ganharem notoriedade na internet. Uma forma das pessoas ganharem engajamento de lives. Entende? Então, tipo assim, os caras não têm compromisso com Deus, eles querem usar a nossa fé, e isso daí é intolerância religiosa, tá? Querem usar a nossa fé como um trampolim para a vida deles. Entende? Ninguém vai lá criticar na Umbanda a origem do Exu, a origem do caboclo, não sei o que. Ninguém vai criticar o São Jorge, a origem do dragão. É. Inclusive, esses dias eu fui falar do dragão do Apocalipse, o cara falou que não existe dragão, mas eu já achei aqui que na China tem um dragão lá, um fóssil de dragão. Tá? E ali, por mais que seja simbólico, né, que diz que a serpente, o dragão é a serpente, a antiga serpente, né? São figuras mitológicas, né? Mas é simbólico, mas que representa o quê? Você não tem como mostrar quem é o diabo. Então ele é representado por um ser que possivelmente cospe fogo, né? Porque a maldade dele realmente queima as pessoas. Então, eu vejo mais pessoas querendo questionar a nossa fé. Vai questionar a tua falta de fé, vai questionar o ateu, vai questionar outras religiões. Por que eles fazem isso com a nossa religião? Porque nós somos pacíficos, nós não processamos, então eles se sentem à vontade. Acho que a gente tem que começar a dar uns processos nas costas desses caras. Eles sentem à vontade de nos xingar, de nos ofender. É. E isso também é ruim, que tem uma certa galera que no passado sofreu toda a burrice evangélica, né? A burrice gospel que nos foi semeada por esses líderes aí dos anos 90 que trouxeram muitas afrontas. Você tem religiões da época causando problemas com outras religiões, principalmente as de matriz africana, com atos de preconceito à religião de matriz africana, com atos de respeito às coisas que para eles são sagradas, os sacrifícios dele. E você tem uma série de pessoas também que sofreram homofobia, sofreram outras divergências, que também somam essas pessoas todas essa pessoa que está narrando questionando a nossa Bíblia como sendo mentiroso, querendo. Eles, tipo assim, eles acabam colocando toda essa sociedade contra nós, tá? Então, se a gente não tiver sabedoria para nem chegar, tipo, a ficar perdendo tempo com essa gente, é, às vezes eu confronto. Às vezes, quando me dá na telha que eu preciso confrontar, que eu vejo que se torna uma situação, eu vou lá, chamo para um debate, eles nunca vêm. Eles fogem, sabe por quê? Porque eles estão questionando uma religião que eles nem acreditam. É tipo, eu quero ver você ir lá no islamismo e questionar a religião. Vai lá e questiona, porque você sabe o que eles fazem quando uma pessoa não é quando uma pessoa questiona, mas quando uma pessoa ofende a religião. Vocês sabem o que eles fazem. Então, esses caras vêm para nós que sabem que a gente não é desse tipo de comportamento. Né? Então, e também porque a nossa religião está em evidência dando notoriedade e eles têm ódio da forma que a gente prega, né? Dá a impressão que nós somos os santinhos, os certinhos e o mundo todo é errado. Pelo contrário, nós não deixamos de pregar o evangelho e dizer que a religião é aberta a todos que querem e que ninguém é obrigado e que nós não vamos deixar a nossa fé porque A, B ou C está dizendo que a nossa Bíblia é uma mentira. O cara que deixa a fé em Cristo, ele é maluco, porque um dia ele conheceu a Jesus e ele vai negar isso. Como é que ele vai negar aquele que ele já conheceu? Então, quando a pessoa nega, a pessoa nunca conheceu a Jesus. Tá? E a maioria desses caras que você vê aí, que gosta de dar muita atenção a mulheres, né? Ver aquelas mulheres mais frágeis, depois fica cantando as mulheres aí, aproveita a oportunidade para dar uma cantada, né? Usa a psicologia para
para pegar essas mulheres indefesas. Isso já acontecia na época de Cristo, né? Paulo disse, né? Fica aí aguçando as mulherzinhas aí que nada entende, né? Que estudam sempre, mas nunca aprendem. São pessoas fragilizadas ou que se fazem frágeis e que se tornam alvo desse tipo de pessoa que é capaz de usar aquele atributo ali para chegar naquela mulher. Tá? Então é isso que acontece aí nos bastidores.